cuida da igreja. Louvado seja Deus, né? Eu falei, não, pastor, fique em paz. A gente não é igual a vocês não, mas a gente tenta fazer o que é aquilo que Deus colocar em nossos corações, amém? Eu falei, e aí, como é que foi conhecer o genro? Deu um friozinho na barriga? Aí ele falou assim, o friozinho na barriga quem teve foi ele. Né? Glória a Deus. Está muito feliz, capítulo 5, todos acharam, amém? Amém. Versículo 10 diz assim: então Eliseu me mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Repete comigo. E ficou purificado. Diga-se nessa noite, Senhor Jesus, abra os meus ouvidos espirituais, para que eu possa entender a tua palavra. Amém. Os irmãos podem assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, em muitos momentos de nossas vidas, de repente a gente não dá muita importância naquilo que é o mais simples, que é aquilo que a gente acha que não tem valor. Por exemplo, o Diácono Sandro sempre ele fala aqui, quando a gente toca o dedinho na pedra lá que sai pulando e vê estrela, né? Depois que a gente vê aquele dedinho, parece que ele está ali por um propósito. E tudo em nós, amados, tem um propósito. Às vezes a gente não percebe, mas os nossos músculos, os nossos nervos, a nossa pele, os nossos olhos, nariz, boca, perna, braços, todos têm uma função e todos são necessários para a nossa vida. E quando a gente fica com algum deles doente, nós sabemos que aquilo faz falta. Eu, por exemplo, tenho os nervos aqui ainda em tratamento por causa da cirurgia na coluna. Não é fácil até eles se recuperarem, até eles pararem de inflamar. Não é fácil. Então eu entendo que sem os nervos eu não consigo levantar os braços. Sem os nervos você não consegue andar, caminhar. Sem os nervos você não consegue erguer os seus braços, glorificar a Deus, assim como eu não consigo por enquanto. Mas nós viemos aqui, amados, em busca do Senhor. Nós viemos em busca daquele que faz o milagre e não do milagre. O milagre ele pode fazer a hora que ele bem entender, mas nós buscamos a Deus, que é o nosso milagre. O nosso Senhor Jesus é o nosso milagre. E como foi dito aqui ontem, através do nosso querido jovem Vinícius, cada um de nós aqui somos um milagre de Deus. Quem já não passou por uma prova, quem já passou por uma luta, todos nós somos milagres de Deus, amado. Entrando aqui na palavra do Senhor, no capítulo 5 de 2 Reis, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, um homem muito poderoso, um homem honrado pelo seu rei e também reconhecido pelo povo. Era um homem honrado, amado, diz a palavra do Senhor. Este homem valoroso, ele era muito conhecido, porém a palavra diz que ele era leproso. Um homem que na sua grandeza
poxa, eu sou um homem reconhecido, eu sou querido entre o meu povo, mas eu sou leproso. E como que eu vou então, como general do exército, conduzir o meu exército? Como que eu vou ter, assim, o respeito do povo, o respeito dos meus soldados? Eu acho que ele ficou frustrado, de repente buscando curas, buscando alguma coisa para que pudesse então se livrar daquela doença. No entanto, ele não foi curado, ele não encontrou essa cura. Nós entendemos, amados irmãos, se a gente orar para uma pessoa fisicamente bem, assim, o Romário está bem, está bonitão ali, gordinho, os baconzinhos, né, já está ali. Diz ele que já perdeu os 13 quilos, né, Romário? Tá bom. Então, amado irmão, a gente olha para uma pessoa, a gente não vê o que ela está passando. Às vezes, amado irmão, a doença, a enfermidade está na alma. Às vezes a enfermidade está no interior da pessoa. Uma tristeza, uma mágoa, uma agonia. Essa mágoa, de repente você vê uma pessoa às vezes sorrindo, mas você não sabe o que ela está passando no seu interior. E quando a enfermidade ela é exterior, que a gente consegue então ver, assim como vocês estão me vendo aqui, meio atrofiado, a gente pode entender, poxa, ele está passando por um problema de saúde. A gente identifica o problema. Quando eu estou ali em Rio Preto fazendo tratamento, eu vejo pessoas sem perna, pessoas sem braço, gente acamada, sendo assim aquelas pessoas que estão em fases terminais praticamente. Você vê que as enfermidades, quando elas são exteriores, a gente consegue enxergar e ver e sentir junto com a pessoa. A gente vê crianças, amado irmão, passando por problemas de saúde muito graves, e a gente fala: Senhor, por que uma criança nessa idade, Pai, passa por uma situação dessas? Nós sabemos, amados, que isso tudo veio através do pecado cometido ali no jardim do Éden, por Adão e por Eva. Então, Naamã, o homem que se escondia debaixo da sua capa, da sua túnica, da sua farda, ele queria uma cura. Mas quando o exército da Síria invadiu então Israel, eles levaram consigo muitas pessoas cativas, muitas pessoas prisioneiras, muitas pessoas que foram feitas escravas, e entre eles uma menina que foi colocada ao serviço da esposa de Naamã. Essa menina falou assim para a esposa de Naamã: ó, quem dera o meu senhor fosse até Damasco, aleluia, e ali, desculpa, amados, em Samaria, se o meu Senhor fosse até Samaria, ali ele iria encontrar um homem de Deus e ele seria curado. Olha a fé da Moniza Rosana dessa menina. Você pega uma menina que foi tirada dos braços da sua mãe, você pega uma menina que foi tirada do corpo do seu pai, foi levada cativa. Ela poderia muito bem estar pensando que ele morra com essa enfermidade, que ele fique mal com essa enfermidade. Ela poderia desejar o mal para Naamã, mas ela, na sua grandiosidade, assim, vamos dizer, naquilo que ela aprendeu com os seus pais, o amor de Deus, ela falou assim: não, eu posso ajudar, eu posso ajudar. A mágoa não faz parte do meu coração, o ódio não faz parte do meu coração, aquilo que fizeram, o que falaram contra mim não faz parte do meu coração, não mora no meu coração. Então ela disse para a mãe, para a esposa de Naamã: ah, se ele fosse lá. Eu imagino que a Moniza Rosana, quando Naamã chega em casa, a esposa fala assim: olha, Naamã, essa menina aí, que a Bíblia não relata o nome dela, me disse que lá em Samaria tem um homem de Deus que pode te curar. Eu fico imaginando Naamã então
acendendo dentro do seu coração aquela esperança de cura. Ele vai à presença do rei e fala: rei, eu fiquei sabendo através da minha escrava, eu estou conjecturando aqui, amados, eu fiquei sabendo através da minha escrava que lá em Israel tem um homem que pode me curar. O rei falou assim: não, Naamã, se tem, espera aí, depois faz uma carga de apresentação aqui, e você leva essa carga de apresentação. E ele então juntou ali, amados irmãos, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou para Israel, para no caso de ele ser curado, ele fazer então ali a sua oferta desse milagre. Ele chegando em Israel, ele procurou o rei ali. Nessa época, quem estava ali era o rei Jorão. Ele procurou o rei Jorão e falou assim: eu vim aqui através do rei para ser curado. O rei Jorão ficou apavorado. Ele reuniu seus conselheiros e falou assim: aleluia, louvado seja Deus. Versículo 7: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notar e peço-vos e vede que buscar ocasião contra mim. O rei Jorão, ele ficou com medo, amado, de que o rei da Síria fosse sobre ele e anunciasse uma guerra, porque ele falou assim: não tenho condições, eu não sou ungido para curar, eu sou apenas um rei, não sou um homem de Deus. Olha só como um homem de Deus, amado, ele faz falta em algum lugar. Quando Eliseu ficou sabendo que o rei Jorão rasgou as suas vestes em sinal de preocupação, o profeta Eliseu disse: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta de Deus em Israel. Aleluia, profeta de Deus. Amado irmão, assim como Naamã, às vezes a gente busca uma direção errada. A menina disse que lá em Samaria, na cidade de Samaria, tinha um homem de Deus, não era o rei de Israel. Naamã procurou uma direção errada. E quantas vezes em nossas vidas a gente busca uma direção errada, mano? Quantas vezes a gente não ouve o Espírito Santo de Deus falando no nosso coração: a direção é essa, o caminho é esse. Aleluia, aleluia. Nós temos que buscar a direção do Senhor, amado, a direção certa, a direção certa. Aleluia. Então Naamã, amado irmão, foi até Samaria, então, bater a porta da casa do profeta Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro sair lá fora e falou assim para Naamã: vai mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Essa é a regra. Vai ao Jordão mergulhar 7 vezes. Naamã ficou aborrecido. A palavra do Senhor diz que Naamã muito se indignou. Ele imaginava que certamente o profeta de Deus iria erguer os braços aos céus, ia tocar nele, ia clamar ao Senhor nosso Deus, para que Deus então providenciasse a cura sobre ele, o milagre, que fosse algo tão grande, assim como era grande o seu ego, assim como era grande a sua farda, sabe, irmãos, o seu chamado. Às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa porque tem algum carguinho, né? E a gente não é nada, não. Nós não somos nada. Quem é por nós é Deus. Quem é por nós é Deus. Então ele ficou indignado. Ele achava que Deus ia derramar fogo do céu, vamos dizer assim, sobre a vida dele, porque ele é um homem importante. E ele estava com uma comitiva ali de soldados, carros e cavalos. Ele achava que algo importante ia acontecer, então ele ficou muito enfurecido. E ele fala assim: não são Abana e Farpar, rios, né, melhores do que o Rio Jordão, esse rio labacento? Lá na Síria, Abana e Farpar são rios de águas purificadoras, águas límpidas. Por
dissesse, ou te falasse algo grandioso para o Senhor fazer, o Senhor não faria? Ele falou sim, uma coisa grande ia fazer, porque ia parecer aquela coisa grande, né? O ego lá em cima, né? Eu sou poderoso, eu sou um chefão. Mas uma grande coisa eu iria fazer. Então eles disseram, mas uma coisa simples, é coisa simples. Coisa simples, amado. Mas a gente não dá importância para a simplicidade das coisas. Muitas coisinhas na nossa vida, a gente julga que não é necessário, a gente só dá importância às coisas grandes. As coisas que trazem assim um retorno grande. E a gente não dá importância à simplicidade das coisas. E a simplicidade para Naamã, no seu orgulho, era ruim para ele descer 7 vezes no rio Damasceno. Então, amados irmãos, os seus servos falando com ele, vai lá, Senhor, vai lá, Pai, mergulha lá, é coisa simples. Então ele foi, amado, até o Rio Jordão. Então ele se despiu ali do seu orgulho, além da capa, da sua roupa, ele se despiu do seu orgulho, foi lá no meio do Jordão, ajoelhou, né? Mergulhou a primeira vez, levantou, olhou, não viu nada. A segunda vez, a terceira vez, quarta, quinta, sexta, a sétima vez ele mergulha e sobe. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quando ele se olhou, a sua pele parecia a pele de uma criança. Aleluia. Ele ficou purificado. Aleluia. Louvado seja Deus. Um ato, amado irmão, que ele quebrou ali o seu orgulho. Quantas vezes o orgulho tem nos derrubado? E quantas vezes o orgulho de apenas adorar a Deus tem nos derrubado? Ah, eu não quero adorar o Senhor Jesus, eu não quero falar com o Senhor Jesus como foi falado aqui hoje, da minha Luísa Rosana. Eu não quero o meu chamado, eu fujo do meu chamado. Quantas vezes a gente deixa o nosso orgulho tomar posse da nossa vida, amado, e a gente então se afasta dos caminhos do Senhor. Aleluia. Nós devemos estar atentos, amado, a ouvir a voz do Espírito Santo, assim como Naamã ouviu a voz do Senhor. Aleluia. Nós devemos estar atentos, amado, a ouvir a voz do Espírito Santo, assim como Naamã ouviu a voz do Senhor. A palavra do Senhor relata da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue gastou muito dinheiro com médicos para sarar da sua enfermidade. Mas quando ela ficou sabendo do Senhor Jesus, ela pensou, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu serei purificado, eu sararei. Às vezes a gente busca, amados irmãos, algumas coisas, alguns objetos, para que a cura venha sobre nós. E não é isso. Quando ela buscou, ela enfrentou a multidão e tocou na orla do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que estancou imediatamente ali o seu fluxo de sangue. Mas a gente não pode interpretar que ela foi curada naquele momento. Quando Jesus disse que dele saiu virtude, ele parou, olhou e falou assim: alguém tocou em mim. Como, Senhor? Tem tanta gente aqui. Não, mas eu senti sair de mim poder, virtude. E ele então vê a mulher então se prostra diante dele. Ele fala: mulher, você está curada. O que cura é a palavra, amado. O que cura é a palavra do Senhor Jesus. Não precisamos tocar em nada. O que cura é a palavra do Senhor Jesus. É a palavra do Senhor Jesus. Busque a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E tudo que nós passamos é um processo. O processo de Naamã foi mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes. Ele passou por esse processo. Ele então recebeu a cura. Tudo acontece, amado irmão, para um bem maior. Tudo acontece para o propósito de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque, amado irmão, em João 9, quando os
discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, aquele cego lá, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Jesus disse assim: ó, nem ele nem seus pais. Tudo, aleluia, mas foi tudo para que as obras de Deus fossem reveladas. Aleluia. A cura do Senhor vem na minha vida, amado, na sua vida, não é para a nossa glória. Quando Deus então em seu propósito, Ele manda a cura, Ele traz a cura, o propósito é para glorificar o nome do Senhor. É glorificar o nome do Senhor. Nós não devemos ser exaltados nem ser glorificados. O que deve ser glorificado é o nome do Senhor. Então, meu irmão, confie nos propósitos de Deus na sua vida. Confie na glória de Deus. Confie na graça abundante de Deus sobre a sua vida. Nada é por acaso. Creia, Naamã, mesmo não tendo intimidade com Deus, mesmo não tendo um relacionamento com Deus, ele creu na palavra da menina, ele creu na profecia, do profeta, aleluia, e ele então foi curado. Então, meu irmão, o segredo da fé, o segredo da vitória, perdão, é ter fé, é confiar. E para obter a vitória, tem que ter luta. E grandes vitórias só vêm com grandes lutas. Não há luta sem vitória. Quando Davi lutou com o leão, ele teve a vitória, mas olha para mim, não é o leão, o urso. E a vitória foi grande, porque a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Aleluia. E no versículo 6, a palavra do Senhor de Hebreus capítulo 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Naamã foi curado, amado. Finalizando, Naamã foi curado. E quando ele foi curado, ele pegou aquelas peças, de roupas, aqueles 10 talentos de ouro, aleluia, de prata e 6.000 ciclos de ouro. Ele levou para o profeta. Falou: está aqui, ó, fui curado, toma aqui o presente. Aleluia. O profeta, aleluia, Eliseu disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a tomarei. Não a tomarei. O milagre do Senhor não é comprado, amado. A cura do Senhor não é comprada. Aleluia. Deus não vende milagres. Deus não vende curas. Aquele profeta, na sua humildade, amado, falou: vive o Senhor que eu não a tomarei. Naamã insistiu, ele falou assim: não a tomarei. Quando o homem foi embora, a palavra do Senhor diz que Geazi cresceu os olhos. Geazi era um moço, era um discípulo de Elias, de Eliseu. Quando Naamã foi embora, Geazi correu atrás de Naamã e falou assim: ó, passa para mim aí, o profeta está precisando. Chegou 2 homens lá em casa, Uma mentira. Passa para mim aí, deu alguma coisinha. O Naamã foi e deu umas coisas para ele ali. E quando ele chegou na presença de Eliseu, Eliseu falou assim: Geazi, onde você estava? Não, eu estava ali. Não faça as coisas como essa. Agora, a lepra que estava em Naamã vai ser passada para você e as suas gerações. E a palavra do Senhor diz que no mesmo instante Geazi ficou ou adquiriu a lepra que estava em Naamã. Então nós devemos ter cuidado, amado. Ter cuidado com as coisas do Senhor. Nós sabemos que ainda há profetas do Senhor em nossos tempos, e nós devemos buscar a direção de Deus, amado. Buscar, porque a palavra do Senhor, ela é que revela para nós todas as coisas. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Então caminhe na direção certa. Caminhe na direção. Aleluia.
Senhor Jesus disse que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém, amado? Fica essa mensagem no seu coração. Que Deus abençoe. Busque sempre o abençoador e não as bênçãos de Deus, porque a palavra diz que as bênçãos correm atrás de nós, né? Quando a gente busca o Senhor, o nosso coração aberto. Então busque o abençoador. Não busque milagres, busque aquele que faz milagres. Busque o Senhor Jesus. Amém, amado? Amém, igreja? Os irmãos colocam de pé em nome do Senhor Jesus. Nós já estaremos finalizando aqui, amado. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Antes de fazer a oração da fé, o aniversariante do dia. Alguém fez aniversário essa semana, mas além do Danielzinho? Só o Danielzinho? Tem mais alguém que fez aniversário durante essa semana? Para a gente cantar o louvor aqui e orar por ele?